Bora. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast O Atleta Moderno. O meu nome é Diogo Joshua e hoje temos connosco mais um convidado, Luís Mesquita. Luís, obrigado pelo teu tempo, disponibilidade. Gostava que numa primeira fase te apresentasses para quem nos está a ouvir. Obrigado, Diogo. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos os que nos estão a ouvir. Obrigado pelo convite. É com todo o gosto que estou aqui a conversar contigo. Também já tive a oportunidade de escutar outros podcasts de outras pessoas que tu também já tiveste a oportunidade de falar. Portanto, é com todo o gosto que estou aqui para conversar contigo. Relativamente a mim, eu sou fisioterapeuta, sou licenciado em fisioterapia desde 2012, portanto já há 8 anos, ainda é uma carreira bastante curta, mas que já tive a oportunidade de trabalhar em diferentes contextos, em diferentes realidades, sempre ligado ao mundo do desporto, sobretudo desporto de alta competição, sendo que desde muito cedo, desde inclusive antes de entrar para a faculdade, o meu objetivo sempre foi estar ligado ao mundo do treino, do alto rendimento, e tenho tido a oportunidade de trabalhar com diferentes modalidades. Já tive a oportunidade de trabalhar no hóquei em patins, no futebol profissional, no voleibol, no atletismo também, tanto em Portugal como na China, tendo sido essa a minha experiência profissional, mais ou menos a rondar 3 anos, com uma breve pausa pelo meio, mas de forma geral esse foi o meu percurso até à data, sendo que atualmente eu sou, juntamente com o Mário Simões e com o Bruno Matos, um dos coproprietários da DePic. E de forma geral, para introduzir, creio que é isso. É isso, boa. Boa, Luís, obrigado pela tua apresentação, um bom currículo. De certeza que quem nos está a ouvir já te deve conhecer. Eu também já sigo o teu trabalho há muito tempo e é sempre bom estarmos aqui os dois a falar um bocadinho sobre alguns temas que eu acho importantes para quem nos está a ouvir, e gostava de começar numa primeira fase a falar aqui numa frase que um dia vi num post que tu fizeste, muito interessante. Eu vou dizê-la em português para ser mais fácil, mas basicamente tu colocaste assim: o treino é uma intervenção invasiva na fisiologia do ser humano usando elementos externos. Eu gostei muito desta frase e gostava só que explicasses um bocadinho o que é que queres dizer com esta frase, porque às vezes acho que nós, preparadores físicos, treinadores de qualidades físicas, gostamos muito mais dos exercícios do que propriamente da adaptação, não é? Às vezes esquecemos o mais importante é o que é que nós queremos atingir, né, com o nosso atleta, ou que adaptação é que nós esperamos, e às vezes agarramos muito aos exercícios. Eu gostei muito desta frase, gostava que desenvolvesses um bocadinho, ou que explicasses um bocadinho esta frase. Eu acho que tens toda a razão, e da minha experiência também enquanto formador e docente, é uma das coisas que que nos vamos apercebendo muito, é que a malta, e é normal, mas buscam muitas vezes aquilo que é a receita, e aquilo que pode ser imediatamente aplicado no dia seguinte. Nós muitas vezes nos cursos até costumo fazer a analogia do síndrome do curso do fim de semana, que é a malta procura estar sábado e domingo, ou sexta, sábado e domingo, num curso, e chegar a segunda-feira e querer aplicar tudo. E isso leva a que as pessoas se centrem muito naquilo que são os exercícios. E eu creio que provavelmente eu, quando cheguei a publicar essa frase que referiste, creio que isso já deve ter sido há uns 2 anos atrás, e mais recentemente eu li algo
um preparador físico inglês que trabalha atualmente nos Estados Unidos, o Keir Flatt, e que acaba por exemplificar bem aquilo que pretendi transmitir quando publiquei isso, que é o Keir, basicamente ele compara o exercício por exemplo, a um Benuron, um comprimido, eu já estou aqui a dizer comprimido, mas a paracetamol, ok? Portanto, paracetamol é o princípio ativo e existem diferentes vias de administração. Não é? Nós podemos tomar paracetamol em comprimido, em xarope, pode ser intravenoso, pode ser supositório, há múltiplas vias de administração e embora nós possamos estar aqui a debater que umas vão ter uma taxa de absorção maior ou menor do que as outras, na verdade tudo é paracetamol. E aquilo que faz com que haja melhor ou pior resultado, por exemplo, caso eu tenha uma cefaleia, é a dose de paracetamol que eu dou e a frequência com que eu vou administrar essa mesma dose. Portanto, no treino é exatamente a mesma coisa. Os exercícios é quase como se fossem o comprimido, o xarope, ou seja, é quase como se fosse a via de administração e que tem a sua importância, obviamente. No entanto, principalmente daquilo que nós fazemos dentro, por exemplo, de um ginásio, aquilo que nós buscamos são as adaptações fisiológicas, sejam neurais, sejam estruturais, decorrentes do treino. A forma como nós podemos influenciar essas adaptações prende-se sobretudo com a manipulação de diferentes variáveis. Dentro de um treino, variáveis agudas, ou seja, coisas como a carga, o número de repetições, o tempo de descanso, o tipo de ação muscular, etc. E a longo prazo estamos a falar da frequência, estamos a falar da variação e a progressão do estímulo, mas no fundo é essa manipulação das variáveis que nos permite colher uma determinada adaptação fisiológica que nós queiramos. Portanto, o exercício é importante, mas no fundo, se nós colocarmos isto em formato de pirâmide, de acordo com a importância, e o Francisco Tavares fez isto há uns anos atrás, e muito bem, que é a base da pirâmide, ou seja, o patamar mais importante, aquilo que serve como os alicerces, é a fisiologia, a anatomia e a biomecânica, seguido de a metodologia, de que forma é que nós adaptamos estes princípios para colher essas tais adaptações fisiológicas, biomecânicas e anatómicas, e por último os exercícios. Portanto, eu creio que muitas vezes nós nos focamos no topo da pirâmide, ou queremos começar pelos exercícios, até porque existe um princípio do treino, que é o chamado princípio da especificidade. No entanto, o princípio da especificidade, creio que muitas vezes é mal interpretado, e isso faz com que as pessoas tentem utilizar o melhor exercício que vai ter melhores resultados numa determinada tarefa. Portanto, de forma geral, aquilo que pretendi transmitir com essa frase de que o treino é uma intervenção invasiva na fisiologia, prende sobretudo porque aquilo que nós queremos colher do ponto de vista da adaptação, estamos a falar de adaptações neurais, estamos a falar de adaptações estruturais. Claro que existe outro tipo de objetivos, nomeadamente a nível da aprendizagem motora, controle motor, e aí, sem dúvida, o conteúdo ou o exercício ou a forma como manipulamos a tarefa é importante, mas não nos podemos esquecer que muitas das vezes, sobretudo quando estamos dentro de um ginásio ou de uma sala de treino, aquilo que queremos são adaptações fisiológicas. Portanto, tanto faz se eu vou utilizar um agachamento com uma barra olímpica ou se vou utilizar um agachamento com uma safety bar. Claro que existem algumas considerações biomecânicas e cinemáticas que vão ter alguns ajustes, nomeadamente a nível de ativação muscular, mas isso, na minha opinião, são detalhes. E aquilo que é verdadeiramente importante são as tais variáveis que nos permitem colher as adaptações que nós queremos.
Excelente, excelente, Luís. Era mesmo isso também que gostava de ouvir e gostava de também quem nos está a ouvir refletisse um bocadinho, porque eu, inclusive, também não vou dizer que não, mas também olhava muito para esse topo da pirâmide que tu falaste, escolher os exercícios e um bocado aquilo que tu também disseste, de qual é que vai ter o melhor transfer, e às vezes, lá está, confundimos alguns princípios e pronto, também era por isso que depois olhei para essa frase Mas e repara, o exercício é importante e nós não nos podemos esquecer que nós temos dois, três principais objetivos quando treinamos, não é? Quando queremos, quando estamos perante um processo de treino, existem dois, três objetivos. O principal é tentar reduzir o risco de lesão, certo, o segundo é, se possível, otimizar o rendimento e o terceiro, conseguir gerar atletas mais resilientes que permitam recuperar mais rápido entre esforços. E sem dúvida que quando nós falamos de otimização do rendimento, a principal variável que nós procuramos é o que é que vai ter transferência para a modalidade. E isto é um aspecto fundamental, porque não nos podemos esquecer que muitas das coisas que são feitas, por exemplo, na área da preparação física, são gerais, não são específicas e devemos encarar, por exemplo, o treino de força e potência. Nós não devemos olhar para o treino de força e potência como sendo um objetivo, mas sim como um meio para atingir um objetivo. E se nós nos focarmos exclusivamente neste conceito de transferência, os atletas só vão acabar por praticar a modalidade, porque aquilo que tem verdadeira transferência para uma determinada modalidade esportiva é a prática dessa mesma modalidade. E nós, se tentarmos observar fatores de correlação entre exercícios no ginásio, entre exercícios, ou seja, conteúdos mais analíticos ou mais gerais versus conteúdos mais específicos, nós vamos sempre encontrar que os conteúdos mais específicos são aqueles que têm maior impacto no rendimento final. No entanto, não nos podemos esquecer que para já não é só rendimento, também estamos a falar de redução do risco de lesão, e para além disso existe outra coisa para além da especificidade, que é a relevância, ou seja, nós temos atletas, apesar de praticarem a mesma modalidade, têm necessidades diferentes, têm limitações diferentes, logo nem sempre aquilo que parece ser o mais específico vai ser o mais relevante para aquele atleta. Portanto, os exercícios são importantes, ok? E creio que assumem uma importância cada vez maior à medida que nós vamos pegando em conteúdos mais específicos, mas sobretudo quando falamos de aspectos mais gerais, nomeadamente, por exemplo, desenvolvimento da força e da potência, os exercícios são um pouco diferentes, porque não é por fazer agachamento ou prensa que um atleta vai saltar mais ou menos alto ou correr mais ou menos rápido. claro, Não é pelo exercício, porque o fazer agachamentos melhora a capacidade, a skill de agachamento, não melhora a skill de corrida, nem de salto. Portanto, o exercício é um pouco secundário, aquilo que de facto é mais importante numa primeira fase é nós sermos capazes de programar e ajustar as diferentes variáveis que envolvem o exercício. claro, claro. Excelente, excelente, Luís. Agora falando aqui um bocadinho, tu já falaste também da parte do diminuição do risco de lesão. Falando aqui agora um bocadinho numa modalidade específica, no futebol, e falando também num treino bastante invasivo, a meu ver, que é os sprints. Uma questão importante que às vezes alguns treinadores, mesmo treinadores de futebol, acham, e alguns treinadores das qualidades físicas também, ou não, depende, se chega só para um jogador de futebol mais específico, fazer esses treinos que eles fazem com a equipa, com o clube, essa parte técnico-tática, que já inclui algumas tarefas de sprint, apesar de que são assim curtos, mas achas que é suficiente, ou pronto, achas, é saber também a tua opinião, e também já vi que falaste sobre este tema e já vi que há também alguma ciência por trás disto, mas gostava de partilhasses
connosco aqui no podcast, se basta só os treinos de futebol para estes jogadores de futebol, se é suficiente, se não é, em termos de sprint. Qual é a tua opinião? Uma das grandes vantagens que nós temos hoje em dia, em comparação com há, se calhar, 40, 50 anos atrás, porque em termos de metodologias de treino e de conhecimento, não houve assim tanta evolução quanto isso nos últimos 40, 50 anos. Aquilo que de facto mudou muito é a facilidade com que nós temos acesso à tecnologia. E hoje em dia, felizmente, quase toda a gente consegue saber em tempo real, ou num espaço de tempo útil, consegue saber o que é que os seus atletas está a fazer, por exemplo, dentro do campo. E estás a falar do futebol, hoje em dia com a utilização de monitorização através de sistemas GPS, é possível que cada clube, mesmo sem recurso a ver se o que é que a evidência científica diz, conseguem em tempo real utilizar os dados dos treinos dos seus atletas e do seu plantel para acabar por fazer ciência. Não é? Certo. E apesar de existir imensa investigação que demonstra que, por exemplo, nos treinos técnico-táticos de futebol, nomeadamente quando se utiliza, e hoje em dia utiliza-se muito, os small-sided games, ou os jogos reduzidos, mas é possível observar isso mesmo na prática através da monitorização de GPS dos treinos, ou seja, os atletas não são expostos a velocidades suficientemente altas, nem são expostos em volume suficiente a esforços de alta intensidade, nomeadamente a corrida de alta velocidade. E isso representa um problema. Representa um problema porque, embora nos treinos essa exposição não aconteça de forma muito frequente, pelo menos de acordo com alguma experiência que eu tenho a trabalhar no futebol e experiência de outros colegas, isso não acontece de forma frequente, mas o grande problema é que na competição, quando chega ao fim de semana, ou quando chega ao jogo, os atletas vão ser expostos a esse tipo de estímulo, a essa necessidade de ter que realizar, pode ser uma vez, até pode não acontecer num jogo, mas pode acontecer noutro jogo qualquer. Eles, a determinada altura, eles vão ser expostos a ter que realizar corrida ou sprint a alta velocidade. E isto representa um problema, tal como acontece em qualquer outra situação, que é, se eu não estou habituado, ou se eu não estou preparado para lidar com uma determinada situação, a partir do momento em que eu esteja perante essa mesma situação, eu vou ter um problema, nomeadamente em primeiro lugar em termos de risco de lesão, porque se eu não estou preparado para fazer algo, sobretudo quando sujeito a estímulo competitivo, fadiga, stress, múltiplos fatores, porque a lesão é multifatorial, eu vou estar logo em maior risco de lesão. E também temos o outro lado da moeda, que é em termos de rendimento. Se eu não estou habituado a correr à máxima velocidade ou a velocidades muito altas, eu não vou estar a estimular o meu corpo, a minha fisiologia, para que de facto eu consiga ter bom rendimento nesse tipo de situação. E sabe-se que a velocidade é daquelas expressões físicas, aquelas qualidades físicas que na ausência de estímulo se perde relativamente rápido, de forma rápida, num curto espaço de tempo, sem receber estímulo de velocidade, eu começo a perder. Portanto, posto isto, é evidente que apenas realizar treino técnico-tático não é suficiente, do ponto de vista isto só do estímulo e da exposição, neste caso ao sprint. Claro que é possível manipular dentro do treino técnico-tático algumas variáveis que vão permitir ter maior ou menor exposição, seja a sprint de alta velocidade, seja mudanças de direção, seja acelerações e desacelerações, ou seja,
manipulando as dimensões dos campos em que está a acontecer um determinado exercício de treino, manipulando o número de jogadores, manipulando as regras do jogo, ou seja, manipulando aqui diferentes variáveis é possível ter maior ou menor exposição, mas mesmo assim parece ser claramente insuficiente quando comparamos com as exigências de um jogo. Este é um lado da exposição ao estímulo. E então a solução que se arranja muitas vezes é realizar sprints analíticos. Não é? Seja, parece-me que a forma mais logisticamente mais interessante de o fazer será, por exemplo, na fase final do aquecimento e tentar distribuir essas exposições ao longo da semana, de forma a tocar de forma frequente nesse tipo de estímulos. Mas eu creio que a maior parte da malta percebe a necessidade deste estímulo e desta exposição, mas passamos de um ponto de não haver estímulo para um ponto em que há estímulo, mas sem grande contexto. O que é que eu quero dizer com isto? É simplesmente colocar um cone no ponto A, outro cone no ponto B, e agora vais correr do ponto A ao ponto B o mais rápido possível. Okay? Isto de facto garante a exposição ao estímulo. No entanto, eu creio que falha aqui um pormenor importante, e sobretudo em Portugal, que nós sabemos que a literacia motora, a começar desde logo nos miúdos, é bastante baixa e cada vez mais. Nós descuramos um pouco o aspecto da cinemática. Traduzindo isto, é o aspecto da técnica. E é verdade que, em termos de literatura e de evidência científica, não existe grande ligação, ou ainda não existe grande correlação entre um determinado aspecto técnico e se há maior ou menor risco de lesão. E, na minha opinião, isto vai ser extremamente difícil, para não dizer impossível, de algum dia haver, uma vez que a lesão é multifatorial. Mas, sem dúvida, que um dos fatores é a cinemática, a biomecânica do movimento. Porque não nos podemos esquecer que a lesão ocorre quando uma determinada estrutura é exposta a uma força externa que ultrapassa o seu limiar de tolerância. Certo? Ou seja, um músculo, ou um ligamento, ou um osso parte ou rasga caso uma força externa seja superior ao seu limiar de tolerância mecânica. Okay? Então, para tentar dar uma definição simples de lesão estrutural, esta é talvez das formas mais simples de definir. E então como é que nós podemos diminuir este tal risco de lesão mecânica? Podemos, ponto número 1, aumentar o limiar de tolerância das estruturas, ou seja, tornar os músculos, os tendões, os ossos, os ligamentos mais fortes, mais resilientes, mais robustos, para quando forem expostos a uma carga externa tenham uma capacidade maior de tolerar essa carga. Mas depois também temos o outro lado, que é, eu vou tentar fazer com que a força externa aplicada a uma determinada estrutura seja o mínimo possível para uma determinada tarefa. E, como é óbvio, existem formas de executar uma determinada tarefa que vai colocar em maior ou menor sobrecarga determinadas estruturas. Portanto, mesmo que no treino técnico-tático exista esta exposição, nós não nos podemos esquecer da outra componente também, que é de tentar aumentar a eficiência do movimento. E, como é óbvio, aqui depois entramos noutro campo, que é o que é verdadeiramente eficiente, e isto é variável de atleta para atleta, varia de modalidade também para modalidade, mas convém não nos esquecermos que a exposição ao sprint é importante, mas não é simplesmente colocar um cone no ponto A e outro cone no ponto B e dizer vai do ponto A para o ponto B o mais rápido possível, porque também não fazemos isso no ginásio. Nós também não chegamos ao ginásio e metemos peso numa barra e, sem dizer mais nada ao atleta, diz, olha, levanta ou move a barra do ponto A para o ponto B o mais rápido possível. Nós tentamos, de forma
de forma a tentar minimizar ou até mesmo de aumentar a utilidade de um determinado exercício, tentamos, entre aspas, ensinar o atleta a realizar uma determinada tarefa. Portanto, eu creio que o mesmo deve acontecer também neste campo da velocidade. Claro, sem dúvida. Concordo contigo, mas mesmo assim, às vezes acho que os treinadores tendo acesso a esse GPS, a essa tecnologia que tu falaste no início, acho que por vezes não têm a mesma noção, ok, então e como é que é no jogo? Acho que também isso falta um bocadinho, porque eu já tive acesso a alguns individuais, GPS, e ok, pronto, parece que temos aquilo, usamos aquilo, os treinadores usam aquilo e pronto, percebes? É mais porque sim, pronto, vamos ver, olha, este se calhar é lateral extremo, se calhar faz mais sprints do que o outro, pá, e agora, o que é que vamos fazer com aquilo, não é? Às vezes temos a tecnologia a nosso dispor, mas e agora, como é que vai ser o jogo, não é? A tecnologia, de facto, acrescenta bastante valor, mas também pode acrescentar bastante ruído. E há uma coisa que eu creio que muitas vezes se esquece, é usar o colete do GPS e receber o relatório de quantos quilómetros ou quantos metros fez, seja do que for. No final do treino não vai reduzir risco de lesão nem melhorar rendimento de absolutamente de nada. Claro. Aliás, até muitas vezes se utilizam esses dados GPS para decidir se o jogador jogou bem ou mal, o que é estúpido porque não faz qualquer tipo de sentido. O futebol não é correr e muitas vezes as equipas que ganham mais jogos são as que correm menos. Mas eu acho que é mesmo muito importante nós termos a noção de que não basta simplesmente o sprintar. O fazer, sim. E muitas vezes existe este paradigma de não querer realizar coisas analíticas, no caso sprints analíticos, porque muitos treinadores já viram atletas, por exemplo, a fazer uma ruptura de isquiotibiais durante um sprint ou durante um teste de velocidade. Mas os atletas também fazem rupturas de isquiotibiais a jogar futebol e não deixam de jogar futebol. Portanto, eu creio que esta aversão um pouco a esse tipo de trabalho mais analítico também parte um pouco das experiências negativas que alguns treinadores possam ter tido, seja por que motivo for, mas aquilo que é evidente é que na esmagadora maioria, sobretudo no futebol, dos casos, simplesmente jogar o jogo ou treinar a modalidade específica não é suficiente para, neste caso, preparar os atletas para as exigências do que vão encontrar no fim de semana. Isso é bastante óbvio, a evidência científica mostra isso, e mesmo quem tem alguma coisa contra a evidência científica, seja lá por que motivo for, basta olhar e analisar os dados que recolhe da equipa e se perceber que existe um gap muito grande entre aquilo que está a ser feito na semana de treinos e aquilo que vai ser feito no fim de semana, e como é óbvio, os treinos não têm que ser um jogo, porque ninguém vai preparar uma maratona a correr maratonas, mas têm que, de alguma forma, preparar os atletas para essas exigências. E se isso não tiver a acontecer, deve ligar aquela luz vermelha da alerta de que, de facto, alguma coisa está a falhar. Claro, sem dúvida, concordo. Luís, já falámos aqui um bocadinho da diminuição do risco de lesão, das lesões, e como tu também és fisioterapeuta, tenho aqui um tema interessante para nós falarmos sobre os programas ou planos de treino de prevenção de lesões. Isto acho que ainda existe muito. É mesmo possível nós prevenirmos as lesões? Pronto, apesar de tu já falaste aqui um bocadinho que a lesão é multifatorial, mas ouvindo também um fisioterapeuta, qual é que é a tua opinião? Faz sentido, não faz sentido? Conseguimos mesmo prevenir? Conseguimos controlar tantas variáveis? Aqui a questão, utilizar o termo prevenir ou não, é quase uma discussão mais gramatical do que outra coisa. Prevenir implica que eu vou abolir ou deixar de ter algo, e de facto as lesões vão sempre ocorrer no desporto, seja em que modalidade for, sejam lesões de contacto, e essas são completamente aleatórias,
portanto essas não se consegue prevenir de certeza, mas mesmo as lesões sem contacto, sejam musculares, ligamentares, não é possível prevenir, porque por muito treino, monitorização que aconteça, não nos podemos esquecer que o desporto é um ambiente caótico, a competição é um ambiente caótico, inclusive os treinos também, portanto é impossível nós reduzirmos as lesões a zero. E eu acho que é desonesto nós dizemos a alguém, olha, se tu fizeres isto, não vais ter mais lesões. É desonesto e para além de ser desonesto é um pouco arriscado, porque no dia em que a lesão acontecer, e isso é uma questão de tempo e de exposição, vamos ficar um pouco assim expostos perante aquilo que dissemos há uns tempos antes. Portanto, a lesão não é possível prevenir, é possível sim reduzirmos a probabilidade de determinado tipo de lesões acontecer, isso é possível. E claro que isto é uma questão gramatical, prevenir versus reduzir o risco, mas eu creio que muda também a questão do paradigma e a forma como comunicamos. Portanto, não é só uma questão de ver que palavra é que vamos utilizar, creio que em termos conceptuais muda bastante a abordagem. E este conceito da prevenção de lesões surge muito com essa ideia de que é preciso fazer programas ou treinos ou sessões de prevenção de lesões, e nomeadamente aquilo que está associado muito à questão da prevenção de lesões é o chamado treino proprioceptivo, os alongamentos, vai surgindo cada vez mais e vai havendo cada vez mais conhecimento e à vontade. Também consideramos o treino de força como prevenção ou exercícios de reforço muscular, ou seja o que for. Mas na verdade é que nós estamos a falar de um acontecimento que é multifatorial. A lesão não depende da força, não depende da flexibilidade, não depende da resistência, não depende da velocidade, depende de múltiplos fatores e que muitos desses fatores, para além de não serem possíveis, não são previsíveis, muitos deles nós não conseguimos modificar. Portanto, aquilo que é reduzir o risco de lesão é simplesmente tornar os atletas melhor preparados para as exigências daquilo que vão encontrar, seja em treino, seja em competição. E isso é óbvio que envolve treino das qualidades físicas, ou seja, tornar os atletas mais fortes, mais potentes, mais rápidos, mais resistentes, vai fazer com que eles tenham uma maior capacidade de base para conseguirem tolerar as exigências do que vão encontrar na sua modalidade. Mas temos outros fatores, como a questão da recuperação, a questão da nutrição, o bem-estar psicológico e emocional, que é importantíssimo também. Portanto, nós temos múltiplos fatores, que não é simplesmente por nós fazermos 30 minutos de alongamentos ou alongar 5 minutos no fim do treino, que nós vamos estar a prevenir, seja o que for. E como é óbvio, muitas vezes encontram-se estudos, este grupo fez alongamentos e teve menos lesões, mas lá está, é multifatorial, depende de tantos fatores que vai haver estudos em que nós vamos encontrar uma associação e vai haver outros estudos que não vamos encontrar associação. Portanto, aquilo que é de facto importante é as estruturas, os atletas, os profissionais entenderem de que a lesão é possível de reduzir o seu risco, no entanto, passa muito por ter esta abordagem multifatorial e algo que é muito utilizado e que é muito falado na fisioterapia, que é o modelo biopsicossocial. O mesmo acontece no treino. A lesão é biopsicossocial também, não é só a dor. Ou seja, a lesão depende de fatores biológicos, ou seja, depende de fatores mais ligados às capacidades físicas, depende também de fatores psicológicos e emocionais e depende também muito do contexto social em que as coisas estão inseridos. Portanto, todas as abordagens e todas as intervenções que englobam estes três campos principais será aquilo que terá que ser feito para tentar fazer a tal, entre aspas, prevenção. Portanto, realizar sessões de prevenção, e eu considero que tudo é prevenção. Então, não é? Praticar, porque, por exemplo, desde logo,
uma das grandes formas de tentar reduzir o risco de lesão é de gerir e tentar, não é monitorizar, porque o monitorizar por si só não resolve problema nenhum, mas sim utilizar a informação que nós estamos a recolher dos dados que vamos recolhendo diariamente e tentar ajustar diferentes peças, nomeadamente em termos da carga que os atletas estão expostos ao longo da semana, para fazer com que não haja grandes variações e variações bruscas num curto espaço de tempo, de modo a minimizar esse risco. E muitas vezes associa-se esta questão da prevenção ou das lesões ao departamento médico, não é? Muitas vezes muitas vezes na comunicação social, de que esta equipa tem muitas lesões, o departamento médico está a fazer um péssimo trabalho. Ou, por outro lado, esta equipa não tem lesões, excelente departamento médico. Mas eu diria, e sendo muito honesto, que o departamento médico, por si só, em termos de impacto de reduzir ou aumentar o risco de lesão, é muito baixo. Tal como o departamento de performance ou preparação física, ou como queiramos chamar, tem um impacto muito baixo. Ou seja, não é um departamento, nem é uma intervenção de forma isolada que vai ter um impacto sério e significativo, mas se eu tivesse que isolar um departamento, seria equipa técnica. Porque eu gosto até muitas vezes de fazer essa analogia. Se eu tiver o meu carro na garagem o ano todo, eu garanto que o meu carro não vai ter nenhum acidente, a não ser que, sei lá, estamos em 2020, pode acontecer que há uma coisa, o prédio bem abaixo e o carro tem um problema. Mas se eu deixar o carro na garagem o ano todo, ele não vai ter acidentes. Claro. A partir do momento em que eu tiro o carro da garagem, o meu risco de ter um acidente aumenta exponencialmente. Claro que depois, se eu tiver um bom carro, um carro que vai à revisão todos os anos, e se o condutor for inteligente e não andar, e se não for para a queima das fitas e depois vier a conduzir no fim da festa, provavelmente vou conseguir reduzir esse risco. Portanto, o mesmo acontece aqui na questão da redução do risco, e acho que a abordagem deve ser sempre esta: tentar tornar os atletas o mais preparados possível para as exigências da sua competição. E só dessa forma é que conseguiremos reduzir o risco. É isso mesmo. Essas últimas palavras são as que ficam mais propriamente do que andamos a investir ou a pensar que só aquele plano de treino ou aquele programa de prevenção de lesão é que funciona, mas basicamente é isso. É tudo, e como tu disseste e bem, mais uma vez, neste episódio também ouvimos esse termo, e é importante. A lesão é multifatorial, não é? Ou seja, aspectos como nutrição, como o sono, como o próprio treino complementar ou da equipa, tudo isso tem influência. Nem só a lesão, mas o rendimento também é multifatorial, e muitas vezes nós atribuímos melhorias de rendimento a aumento de 20 quilos no RM do agachamento, ou seja no que for, mas como o rendimento também é multifatorial e depende, lá está, de fatores biopsicossociais, nós muitas vezes não estamos despertos para a importância desses aspectos psicossociais no rendimento esportivo, mas sobretudo para quem já está habituado a trabalhar ao mais alto nível, entende a importância que tem conseguir tocar nas peças certas, carregar nos botões certos, para que não... Porque um atleta muito bem preparado do ponto de vista físico, mas que não esteja muito bem preparado do ponto de vista psicoemocional, para além de ser um atleta que está em alto risco de lesão, é um atleta que não vai conseguir render. Portanto, nunca nos podemos esquecer que quando nós falamos de rendimento esportivo, seja rendimento, seja lesão, é sempre multifatorial e é algo complexo, não é algo tão simples como eu faço o exercício A, vou deixar de ter o acontecimento B. Nós gostamos desse tipo de associações porque são simples, são coisas simples de nós conseguirmos controlar. Claro. Mas no mundo real, e se nós estivermos atentos, não é assim que as coisas acontecem. Claro. É muito diferente mesmo. Luís, para finalizarmos aqui o nosso episódio, queria que desses também a tua opinião sobre o que é para ti ser um atleta moderno. Eu acho que a grande diferença, e há pouco toquei nisso, a grande diferença de hoje em dia do desporto atualmente e de há 50 anos atrás, eu creio que se prende essencialmente por duas coisas principais.
A primeira é o acesso à tecnologia, e quando eu falo de tecnologia, não estou só a falar das ferramentas de monitorização, do treino que nós temos, falo também do, do calçado dos atletas, os tipos de piso, o vestuário, ou seja, houve uma evolução muito grande nesse sentido, ao longo dos últimos 50 anos. E há também um maior acesso à informação. Ou seja, nós quando ouvimos histórias e vemos documentários ou relatos de atletas campeões olímpicos de há 30, 40, 50 anos atrás, nós vemos que tudo aquilo que rodeava o treino era muito rudimentar, do ponto de vista da nutrição, do ponto de vista da medicina desportiva, a parte mesmo psicológica também, ou seja, essas áreas que englobam o rendimento, na minha opinião, é aquilo que distingue o atleta de hoje em dia. Há maior acesso a diferentes áreas de conhecimento. Porque do ponto de vista do treino em si, não há grandes diferenças. Se nós formos, e como há maior acesso à investigação, e muitas vezes a investigação que vai saindo hoje é algo que já estava a ser feito há 50 anos atrás. Eu dou um exemplo. Os perfis força-velocidade e o treino baseado na velocidade, por exemplo, no treino de força, isso é algo que há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, na Alemanha de Leste, na União Soviética, já era utilizado. O que é que mudou? Foi a forma, ou seja, nessa altura eles só utilizavam isso, enquanto que para medir a velocidade da barra precisavam de um computador do tamanho de uma sala. Hoje em dia, em algo que cabe na palma da minha mão, eu consigo ter acesso. Portanto, isso foi o que de facto mudou muito. Portanto, eu considero que o atleta, e focando aqui especificamente no atleta, hoje em dia tenha um maior conhecimento de tudo aquilo que rodeia o treino, nomeadamente do ponto de vista da nutrição. Hoje em dia, não só os profissionais, não só a ciência, mas também os atletas estão mais informados. Do ponto de vista da medicina desportiva, há décadas atrás tínhamos atletas que de forma bastante precoce largavam a competição, acabavam a carreira desportiva por lesões que hoje em dia facilmente continuariam a competir. Portanto, eu acredito que passa muito por aqui. Em termos de desafios do atleta atual, eu creio que é conseguir manter o foco, tendo em conta o número de distrações que existem hoje em dia. Principalmente para miúdos e tal como existe mais informação hoje em dia, uma consequência é que existe também mais desinformação e os atletas acabam por ser arrastados um pouco para muitas modas ou muitas práticas um pouco mais dúbias, mas de forma geral eu diria que o atleta hoje em dia é mais informado, percebe melhor o impacto de algumas das coisas fora do treino, e sem dúvida que é isso que marca a diferença quando comparo, e é um exercício que eu gosto de ler bastante coisas que eram feitas há umas décadas atrás. Diria que essa é a grande diferença, o mindset ou a informação que os atletas têm, o conhecimento que têm sobre o desporto é muito maior hoje em dia do que era antes. Excelente, Luís. Muito bom. Então, e quem nos está a ouvir, se quiserem entrar em contato contigo ou seguirem um bocadinho o teu trabalho, onde é que te podem seguir ou entrar em contato contigo? Através das redes sociais, hoje em dia é o mais simples. Se pesquisarem pelo meu nome, Luís Mesquita, é que encontram com alguma facilidade. Também acompanhando as nossas redes sociais da DPIC, e de forma geral será por aí. Eu tenho todo o gosto em sempre que puder e souber ajudar e responder a alguma questão, tenho sempre todo o gosto em fazê-lo, portanto não há problema nenhum de me contactar. Claro que sim.
Excelente. Malta, não se esqueçam também de subscrever os canais do podcast, no caso do YouTube, Joshua Coach, Spotify, iTunes e SoundCloud, o nome do podcast que é O Atleta Moderno. Luís, muito obrigado mais uma vez pela tua presença, foi muito bom conversar e aprender contigo. Obrigado, um abraço e até à próxima. Obrigado, um abraço.